dinheiro, minhas regras. Com Carol Sandler. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Carol. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Isa, tudo bom com vocês? Tudo jóia. Vamos falar sobre longevidade, é isso, Carol? Exatamente, porque saiu uma notícia essa semana que a expectativa de vida do brasileiro aumentou 31 anos desde 1940. Esse é um dado do IBGE que é sensacional, né? A gente vê realmente como os avanços da medicina e na qualidade de vida, toda a inovação tecnológica que a gente teve nas últimas décadas, se traduziu realmente em mais longevidade para os brasileiros. Mas o que isso quer dizer para o nosso bolso, viu? Isso quer dizer que agora planejar o nosso futuro e ter um cuidado especial para fazer um planejamento de aposentadoria é fundamental. Não dá para a gente ficar naquela torcida de que vai dar certo e que o INSS vai cobrir, ou então, quando acabar, eu vou gastar até morrer e aí eu vou morrer com a conta zerada. Dá para acontecer, que nem aconteceu com aquele histórico playboy do Rio de Janeiro, Jorginho Guille, que tinha se programado para viver até tantos anos e que ia gastar até chegar aquela data, só que ele viveu mais do que aquilo e passou anos seguintes em uma situação financeira muito, muito ruim. Planejamento financeiro para o futuro é fundamental para todo mundo, por mais que se pareça ser um assunto difícil para a maior parte da população. Ô, Carol, e aí nesse aspecto, acho que tem muito ouvinte que tem dúvidas, né? Para que lado correr nesse caso? É você fazer uma poupança? É você comprar títulos? É você fazer uma previdência privada? Qual que é a melhor saída? Qual que é a melhor solução? Existe uma resposta clara pro ouvinte? Existe, porque em primeiro lugar, poupança não é, tá? Nem para curto, nem para médio, nem para longo prazo. Para você, assim, para você não serve nem para comprar sandália, né, Carol? Não dá nem para comprar sandália. Poupança não rende. Hoje, com a taxa Selic baixa que a gente vive, ela não é uma opção de investimento para ninguém, tá? Existem várias outras opções para fazer uma reserva de emergência, por exemplo, que tem uma rentabilidade bem melhor do que a da poupança. Para o longo prazo, então, esquece. Para planejamento de aposentadoria, a melhor ferramenta que existe é a previdência privada, tá? Fazer um plano de previdência privada, converse com um assessor de investimentos para entender exatamente qual que é a sua necessidade específica, se é fazer o tal do PGBL ou do VGBL, e monte um plano e comece já a poupar. Porque é isso, pode parecer que é um trabalhão, mas é escolher qual que é o tipo de plano, escolher o fundo e começar a investir pronto. Você já está com a sua aposentadoria planejada, pode pensar em outros objetivos, mas a previdência privada é a melhor opção, sem sombra de dúvidas. Carol, o ouvinte que por acaso tá aqui na escuta e tá pensando assim, poxa, mas eu tô aqui com dívidas, 2020 foi um ano difícil, foi um ano que não consegui ter a recuperação financeira que eu tava planejando ter, porque veio uma pandemia e atropelou tudo, assim. Tem um horizonte aí do que esse ouvinte pode fazer para se organizar e aí voltar para esse planejamento a longo prazo que você está trazendo para a gente? Com certeza, tem que fazer primeiro um plano para quitar as dívidas, tá? Primeiro você resolve as pendências e depois começa a guardar para investir. Como é que faz isso? A estratégia que eu proponho é super simples. Primeiro você vai pegar e listar todas as dívidas e esse é o passo mais difícil. Depois que você já encarou a realidade de frente, é começar a montar ali um plano para quitar. Mas primeiro tem que sair da negação, daquela coisa, é desconfortável, porque é mesmo, e listar tudo, ver quantas parcelas tem de dívidas, qual o valor de cada parcela, qual que é a taxa de juros de cada uma daquelas dívidas, para começar a quitar a dívida que tem o valor mais alto, tá? Que tem a taxa de juros mais alta, não a que tem o valor mais alto. Tradicionalmente, cartão de crédito e cheque especial. Você começa quitando essas dívidas aqui e depois você parte para as próximas.
E vale também fazer uma dica, que é somar o valor de todas as parcelas e ver quanto isso representa da sua renda hoje. Porque se é mais do que 30%, um terço da sua renda, do seu salário, está muito desequilibrado. Aí você pode ligar lá no banco e fazer uma renegociação para mostrar qual é a parcela que de fato você vai conseguir pagar mês a mês para conseguir quitar as dívidas. Você fazendo esse exercício simples, você já consegue criar um plano para quitar tudo isso. Você vai ver quanto tempo vai demorar, tenta renegociar com o banco, negociar ali um desconto no valor da dívida que dá para conseguir, que aí, quando você vê, você já quitou tudo e aproveita esse tempo para ir estudando sobre investimentos para começar a investir quando quitar tudo. Culto o podcast da Carol também, viu? Fica a dica. Essa dica é fundamental. Lá a gente traz o passo a passo para todos os problemas financeiros. É o Meu Dinheiro, Minhas Regras. Só buscar no seu agregador de podcast favorito. Ô, Carol, a gente sabe que você tem muito dinheiro, já poupou muito, tem investimentos diversificados e certamente ficou muito feliz com a Bovespa nessa semana, né? Olha, essa semana foi uma alegria para o investidor. Foi aquela semana que eu queria abrir o aplicativo da corretora todos os dias. Não sei se é muito dinheiro não, viu? Mas o que eu vi ele crescer essa semana deu gosto, viu? Foi a 5ª semana consecutiva de alta do Ibovespa e agora a gente voltou já para o nível pré-pandemia, o nível que o Ibovespa estava antes do carnaval, antes de chegar esse terremoto que abalou os mercados do mundo inteiro. Hoje, o Ibovespa fechou com alta de 1,2% aos 113.635 pontos e o dólar caiu 0,3% e está agora no patamar chocante de R$ 5,12. Lembrando que vai baixar de 5, Carol? Olha, o que eu estou lendo dos analistas, existe sim uma clara expectativa de que o dólar caia abaixo dos 5 e que no ano que vem a gente pode ver o dólar flertando ali no patamar de R$ 4,50. Vai chegar a 3, Carol? 3 é difícil, viu? Vai a chegar... gente precisa crescer muito. Quem dá mais? Vai chegar a 2, Carol? Vai chegar a 1,75, Carol, como a gente já teve uma vez na vida? Se a gente soubesse fazer uma posição vendida em dólar e ficava só esperando ali cair aquele dinheiro na conta, né? Mas dólar é difícil prever ele no longo prazo. Mas os economistas todos concordam que aquele nível que a gente estava vendo de 5,50, perto de R$ 6, era muito estranho, dado o nível do comércio internacional, toda a base mais quantitativa para entender o patamar do dólar. É claro que a gente está numa pandemia, aversão a risco e tudo mais, mas esse cenário de que as vacinas estão chegando, o investidor está ficando mais confiante, tem a perspectiva de aprovar um novo pacote econômico de estímulo nos Estados Unidos, tudo isso está ajudando o mercado financeiro, que é uma beleza. O Cris está de olho nos valores aí do dólar, muito interessados, e eu tô para te perguntar desde ontem sobre esse resultado do PIB, né, Carol? Porque eu gosto daqueles analistas econômicos que falam mais uma linguagem para a gente entender de fato a economia, né? Uma expressão que eu vi é que foi um pibinho com cara de pibão. Na sua avaliação foi mais ou menos isso? E aí, para o ouvinte que não ouviu uma notícia de ontem, né, para deixar bem claro, foi o resultado do terceiro trimestre, crescimento de 7,7% do produto interno bruto, né, Carol? Exatamente. Quando você olha esse número, 7,7%, quase 8%, você pensa, nossa, isso parece um crescimento à la chinesa, né? Parece que estamos na China e crescendo esse ritmo maluco, mas não é. O que a gente viu foi uma recuperação no terceiro trimestre, porque os consumidores voltaram a sair, voltaram a consumir. Então, a atividade tinha parado de um tanto, no que os economistas chamam de base deprimida. A base estava tão deprimida que qualquer movimento ajudou a trazer esse resultado tão forte. Mas a gente ainda não voltou para o nível que estava antes da pandemia, e a preocupação agora dos economistas que eu conversei é de que, com o fim
do auxílio emergencial e até a população inteira ser vacinada, a gente pode ver não o esperado crescimento em V, né? Aquele gráfico que cai rápido e depois também sobe rápido, mas um crescimento que o gráfico seria raiz quadrada. Parece que vai rolar um V, mas depois fica numa linha reta, e enquanto o Brasil não, de fato, resolver as questões estruturais, ver as reformas, reforma administrativa, reforma tributária, a gente vê uma resolução realmente da pandemia, com vacina, com tratamento, vai ser difícil a gente voltar para o nível que da economia que o Brasil estava antes da pandemia, tá? Carol Sandler, sempre conosco aqui nos Bastidores do Poder. Carol, bom fim de semana para você. Até segunda-feira. Bom fim Até de Carol. segunda, pessoal. Bom fim de semana para vocês também. Um beijo. Beijo.